nós mudamos por causa de pessoas. O que Deus tem falado no meu coração, queridos, se você tem que ser diferente do que você é, porque você está perto de alguém, cuidado com essa pessoa. Ninguém tem o direito de te mudar. Ninguém tem o direito de mudar a essência que Deus colocou dentro de você. Sabe, queridos, Deus ele colocou uma essência dentro de cada um de nós. Uma essência de adorador, uma pessoa boa, sabe? Às vezes nós ouvimos falar, você é bobo. Não, nós não somos bobos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Sabe, queridos, não ande com pessoas que exijam que você seja diferente daquilo que você é na presença de Deus. Não mude por causa de ninguém, queridos. Não mude. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Deixa Deus fazer sair de você aquilo que você tem de melhor. Aquilo que você tem de melhor. Deus ele tem falado muito isso ao meu coração, queridos. Que o Senhor ele está nos mudando através do Espírito Santo para nós sermos aquilo que Ele verdadeiramente quer. E quando nós aceitamos essa mudança através do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos, aí a nossa vida começa a fazer sentido. Aí a gente começa a entender qual que é o nosso verdadeiro propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. Nós temos que mudar a cada dia mais na presença de Deus, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Nós precisamos mudar. Nós precisamos abençoar, sabe, uns aos outros. Nós precisamos nos unir, nós precisamos obedecer a Deus. Do que vale, queridos, viver uma vida e não alcançar o propósito que Deus te deu? Busque. Às vezes você está correndo atrás do seu objetivo. Às vezes você está correndo atrás daquilo que você quer. Você nunca parou para pensar que Deus ele tem um propósito para a sua vida e pode ser que esse propósito não seja o que você quer? E eu vou falar um negócio para você, queridos. Nem sempre o propósito de Deus é aquilo que nós queremos. Nem sempre o propósito de Deus é aquilo que nós queremos. Para viver o propósito de Deus, queridos, nós vamos ter que negar o nosso eu todos os dias e permitir com que Deus nos mude. Então, cuidado, não seja dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas colocadas por Deus na tua vida para poder te amar, elas vão aceitar você do jeito que você é. Do jeito que você é. Se você é uma pessoa simples, elas vão te amar por causa da simplicidade que você tem. A palavra de Deus, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, do verso 1 ao 3, diz: estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhe contar tudo a respeito de si mesmo e levar consigo longas cartas de recomendação? Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes ao nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedras, mas em corações humanos. É isso, queridos, que o apóstolo Paulo estava tentando explicar para a igreja de Corinto. As pessoas elas têm que ler a palavra de Deus, elas têm que ler Cristo através das nossas vidas. E é isso que nós temos que ser, uma carta viva que anuncia o Evangelho, queridos, para todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos. E que tipo de Evangelho que nós estamos sendo? Que tipo de Evangelho as pessoas estão vendo em nossas vidas? Um Evangelho medroso?
um evangelho mentiroso, um evangelho ciumento, um evangelho rancoroso. Não, isso não é evangelho, queridos. Isso é essência humana, que não permitimos ser mudada através do Espírito Santo. Porque quando nós, queridos, deixamos o Espírito Santo envolver as nossas vidas, nós descobrimos que a vontade de Deus é nos transformar em quê? Em verdadeiros adoradores. A palavra de Deus em João 4, 23, 24 diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é preciso que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso, querido? Significa que nós temos que ter apenas uma cara. É uma cara que nós temos que ter. É uma essência única. Às vezes, quando estamos perto de umas pessoas, somos bonzinhos, falamos bem de todo mundo, ou irmão, graça, amor e paz. Mas quando estamos longe, mostramos o nosso veneno. Sabe, queridos, nós temos que tirar isso do nosso meio. Não pode sair 2 tipos de água de uma única fonte. Se sai 2 tipos de água, querido, se uma hora falamos bem, outra hora falamos mal, se uma hora falamos correto, outra hora falamos palavrões, se uma hora amamos, se outra hora temos ciúmes, não pode isso. É porque não permitimos com que o Espírito Santo nos revele. Porque a verdadeira obra de Deus, queridos, é aquela que é revelada através do Espírito Santo para as nossas vidas. É quando nós damos ouvidos para o Espírito Santo e permitimos com que o Espírito Santo mude o nosso caráter, mude a nossa carne, mude os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas linguagens. O Senhor, Ele sempre vai nos unir, queridos, a pessoas que vão crescer junto conosco. Ande com pessoas que te impulsionem a crescer. Não ande com pessoas que te criticam. Sabe, queridos, durante muito tempo na minha vida, eu deixei pessoas moldar os meus pensamentos, pessoas moldar as minhas atitudes, até que um dia eu descobri, queridos, que a única influência que tem que ter dentro do meu coração é a influência do Espírito Santo. É a influência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te levar a ser uma pessoa de oração. Faz quanto tempo que você não ora, que você não tem uma intimidade com Deus? Judas 1, 17, 20 diz: queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, o único propósito na vida é deleitar-se em toda a forma de maldade que se possa imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito Santo de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre os alicerces da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Queridos, a maior luta que nós vamos ter é contra a maldade. O pastor Orides, ele teve uma visão de um gigante que ele batia e esse gigante crescia cada vez mais, e esse gigante tinha um M na testa, e o pastor Orides morreu sem saber o significado verdadeiro desse gigante, e assim que ele faleceu, Deus me revelou que esse gigante, queridos, era a maldade. A maldade que Satanás coloca dentro de corações, dentro de pessoas, de dentro da própria igreja, pessoas más que fazem de tudo para destruir outras pessoas. Nós não podemos deixar isso crescer no nosso meio. Não podemos, queridos, essa não é a vontade de Deus. Quando nós olhamos Judas aqui, ele falando sobre a vontade de Deus, é que venhamos ser pessoas de oração. Isso significa o seguinte: ao invés de falar dos outros, vamos falar com Deus.
Vamos conversar com Deus, vamos expor para Deus aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós não aceitamos, as nossas fraquezas, para que Deus possa nos dar o discernimento, para a gente poder ter discernimento da compreensão das coisas. Sofremos, queridos, porque não compreendemos. Às vezes sofremos dentro do meio da nossa família, muitos filhos sofrem porque têm dificuldade de compreender seus pais, e muitos pais sofrem porque têm dificuldade de compreender seus filhos, porque ao invés de orar, de ter um relacionamento com Deus, não busca sabedoria em Deus para poder compreender. Deus me ajuda a compreender o meu esposo, Deus me ajuda a compreender a minha esposa. Porque quando compreendemos, queridos, aí entendemos o verdadeiro significado do amor. E também observamos a maldade, porque o Espírito Santo ele mostra tudo, queridos. Quando você pede para ele, ele mostra. Uma vez Deus falou no meu coração: eu vou mostrar para você, só que você vai sofrer por causa disso. Eu prefiro sofrer, Deus, mas eu quero saber a verdade, eu quero ver a verdade. Sabe, queridos? E é isso que nós precisamos aprender a buscar no Senhor, a compreensão das coisas. Às vezes a gente julga a pessoa sem compreender ela, sem entender, sem saber o que a pessoa passa, o que a pessoa enfrenta. Quantas vezes na igreja, queridos, eu vi pessoas afastando de outras pessoas: eu não quero mais saber dessa irmã, essa irmã é muito chata. Não, queridos, vamos compreender a vida dela. Vamos entender um pouco por que ela é desse jeito. Quando nós passamos a querer compreender a vida das pessoas, aí sim nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Porque ao invés de julgar, nós começamos a ajudar as pessoas. Tudo tem um porquê, queridos. E Deus ele sempre vai te mostrar se você tiver interesse em saber. Tudo tem um porquê. Pastor, quais os primeiros porquê que nós temos que entender? Por que nós somos assim? Senhor, por que eu sou assim? Senhor, por que eu sofro tanto? Espera aí, queridos, não existe mal sem causa. Se você sofre, alguma causa tem. Você nunca parou para entender? Você acha que você é a pessoa exclusiva? É só você que sofre perdas? É só você que sofre decepções amorosas? É só você que tem uma família complicada? Não é, queridos, vamos compreender, vamos entender. O dia que eu busquei em Deus para compreender, queridos, a minha família, que muitas vezes eu não desejei que fosse a minha família, eu passei a entender e compreender a família maravilhosa que Deus me deu. A igreja maravilhosa que Deus me colocou, o pastor maravilhoso que Deus me deu, que me ensinou tudo o que eu sei, que me ensinou a ser um homem de Deus comprometido, fiel, valente. Sabe, queridos, muitos criticavam o meu pastor, porque não compreendia ele. E muitas coisas do pastor Orides eu fui compreender depois que eu fiquei no lugar dele, queridos. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Atos 1:8 diz: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder. Receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A vontade de Deus, queridos, é que nós sejamos testemunhas dele. O que Cristo tem feito na sua vida, é isso que nós temos que testemunhar. Testemunhar da cruz, do amor de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus ele quer nos trazer a compreensão para isso. Quantas pessoas que convivem com você estão na presença de Deus? A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, 20 e 21 diz: somos embaixadores de Cristo, Deus nos está usando para falar a vocês. Não lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que lhes oferece, reconcilie-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornamos justiça de Deus. A vontade de Deus, queridos, é que nós sejamos embaixadores. O que é um embaixador, queridos? O embaixador é um representante legal de outro país, em determinado país. O embaixador ele não pode se apegar muito ao país que ele está,
representando o seu país de origem, porque a qualquer momento ele pode ser requisitado para poder voltar. É a mesma coisa nós, queridos, nós somos embaixadores, nós não podemos nos apegar a este mundo, porque a qualquer momento o Senhor pode nos requisitar de volta para Ele. Pelo amor de Deus, queridos, é isso que Deus quer, que nós sejamos embaixadores. Significa que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo, para mostrar através da nossa vida o quanto é bom o reino de Deus. Todo mundo, queridos, um monte de gente luta para poder ir para os Estados Unidos. Você vai na embaixada americana, você conversa com um americano, queridos, lá é coisa de outro nível. Por quê? Porque ele mostra no país que ele está a glória do país dele. Agora, que glória do céu nós estamos mostrando para as pessoas? Eu orei e Deus me ouviu. Essa é a glória que você está apresentando de um reino de Deus que não ouve oração? Eu estou passando por luta, eu não prospero. Essa é a glória de Deus que você está passando? Então quer dizer que no reino de Deus não há prosperidade? No reino de Deus não há alegria? Como embaixador de Cristo, o que você tem mostrado do reino de Deus? Através de tudo, queridos. Como que é a sua casa? Como são os programas que você assiste? Que tipo de coisa que tem no seu celular? Espera aí, você é um embaixador de Cristo. Tudo em você fala a respeito dele. Ou não? Então nós não somos embaixadores de Cristo, se nós não falamos a respeito dele. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Eu acho que está em 1 Pedro, capítulo 4, 10, 11. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Prestem atenção. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente. Sabe, queridos? Aí, queridos, a nossa consciência pode pesar ou pode se aliviar. O que você está fazendo com a capacidade que Deus está te dando? Para se ajudar mutuamente? Significa ajudar uns ao outro? Ou está usando a capacidade que você tem para destruir o outro? Nós temos que tirar, queridos, isso do nosso meio. Quando eu falo do nosso meio, queridos, não me entenda que é só na igreja, não, é no nosso trabalho. Queridos, nós temos que trabalhar para as pessoas que estão próximos de nós evoluir, crescer. Sabe? É por isso que a igreja, queridos, é uma bênção. Por isso que a igreja é uma bênção, queridos, porque nós somos abençoadores, nós não lutamos para derrubar ninguém, pelo contrário, nós lutamos para poder fazer as pessoas crescerem, evoluir. Estejam certos de que a estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com toda a força e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Isso significa que nós temos que usar o nosso dom, queridos, para glorificar a Deus. Se nós estamos fazendo, vamos fazer o melhor. Se está tocando um teclado, vamos tocar da melhor forma possível. Se é diácono, vamos ser o melhor diácono. Se é pastor, vamos pregar com excelência. Vamos falar a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, não o que está no nosso coração. Vamos nos dedicar mais. Se temos uma família, vamos dar o melhor para a nossa família. Se somos pais, vamos ser os melhores pais que os nossos filhos possam ter. Se somos mães, vamos ser as melhores mães que os nossos filhos possam ter. Se somos filhos, vamos ser os melhores filhos que os nossos pais possam ter. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, porque nisso Deus é glorificado. Queridos, não é difícil agradar a Deus. Você é filho, você pode ser um bom filho, uma boa filha. É só você querer. Isso está na sua mão.
Pode ser que você não tenha dinheiro para comprar um carro para sua mãe ou para o seu pai, mas sua mãe e seu pai não estão interessados nisso. Mas você consegue ser um bom filho. Se você não é uma escolha sua. Se somos amigos, vamos ser os melhores amigos, queridos, que uma pessoa pode ter. Se somos membro de uma igreja, vamos ser os melhores membros que essa igreja pode ter. Vamos usar a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, nós temos que ser também bons samaritanos, né? A palavra de Deus, em Lucas 10, a partir do verso 30, diz: Jesus respondeu a seguinte história: certo homem que fazia uma viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído quase morto ao lado da estrada. Por acaso passou ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu um homem, também deixou o homem caído ali. Porém veio um samaritano e quando o viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até a hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia para ele. Então Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. Isso aqui, queridos, era um especialista da lei que estava conversando com Jesus. E ele falou: não, eu sei que a Bíblia tem que falar amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Aí ele testou Jesus: mas quem é meu próximo para me amar? Quem é meu próximo? É aquela pessoa que você pode ajudar e você não ajuda. É aquela pessoa que você pode falar bem e você fala mal. É aquela pessoa que você deve gostar e você não gosta. É essa pessoa que é o próximo. É essa pessoa que é o próximo. São essas pessoas próximas de nós, queridos, que envolvem o nosso sentimento, essas pessoas que nós cruzamos no nosso caminho. É aquela pessoa que está no seu trabalho precisando de uma ajuda sua, mas você tem medo de ajudar e ele se tornar melhor do que você. É essa pessoa que é o próximo que nós temos que ajudar. Os samaritanos, queridos, eram um povo rejeitado pelos judeus. Toda vez que eles viam um samaritano, eles cuspiam no chão. Era um povo odiado. Só que, engraçado, né? Quem que foi honrado aqui? Hoje, queridos, tem hospitais gigantescos, instituições de caridade no mundo inteiro, que tem o nome de samaritano, Hospital Samaritano, instituição de caridade samaritano. Mas não tem de levita e não tem de sacerdote. Um povo que era desprezado pelo judeu e Jesus honrou através dessa história. Está na hora, queridos, de nós começarmos a honrar aquelas pessoas que nós estamos desprezando, aquelas pessoas que nós estamos humilhando. Sabe, dentro dos nossos lares mesmo. Está na hora de nós valorizarmos mais, queridos, aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que muitas vezes não valorizamos, mas se perdemos vai fazer uma falta fora do normal. E por último, queridos, nós precisamos ser obreiros aprovados. Todos nós somos responsáveis em pregar a palavra de Deus. Todos nós somos responsáveis em se envolver na obra de Deus. A fé e a obra, querido, andam junto. Não adianta nada você falar eu amo a Deus, mas não faz nada. Ah, pastor, eu sou um diácono que eu amo a Deus. Ah, você ama a Deus mesmo? Mas cadê as suas obras? Ah, não, eu chego na igreja, eu fico em pé na porta. Mas isso é obra? Cadê as suas obras? O que você faz como diácono? Quantas pessoas você pregou a palavra de Deus hoje? Quantas pessoas você ajudou com aquilo que Deus tem te dado? Ah, nenhuma, né, pastor? Porque você sabe como é que é, né? Queridos, o problema nosso é que muitas vezes, queridos, Deus o tempo todo fala para nós fazer pelo próximo, e nós estamos cada vez mais lutando por nós mesmos.
Nós não entendemos a bênção de Deus, nós não entendemos o segredo da felicidade. Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A gente tem que dar amor para as pessoas, queridos. Só que não, nós estamos vivendo numa época, queridos, que as pessoas estão entregando o seu pior, a sua raiva. 2 Timóteo 2, 15 e 16 diz: seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Aqui o versículo 16: evite discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e se afastar de Deus. Sabe, queridos, o bom obreiro, ele sempre vai fazer as pessoas se aproximar mais de Deus. Um bom obreiro, ele sempre vai fazer as pessoas amar mais a Deus, amar mais a igreja, amar mais as pessoas. O bom obreiro, queridos, ele sempre vai se preocupar em fazer as pessoas obedecerem a Deus, sentir a presença de Deus. Por que você mudou? Você era um bom obreiro, você pregava a palavra de Deus, você falava do amor de Deus. Por que você mudou? Você chegava na igreja sorrindo. Por que você mudou? Nós temos que melhorar, queridos, cada vez mais. Deus, Ele tem coisas grandes para entregar nas nossas vidas. Cuidado com pessoas que te fazem mudar. Cuidado, queridos. O Espírito Santo, Ele está queimando isso no meu coração. Cuidado com pessoas que te fazem mudar. Cuidado. Eu, como pessoa, eu não tenho direito, queridos, de fazer as pessoas não gostar do Kleber. E infelizmente, queridos, isso é uma maldade que tem crescido cada vez mais no meio dos filhos de Deus. Eu não estou falando aqui da igreja não, queridos, é em todo lugar. Você chega num trabalho, é um grupinho que faz de tudo para você gostar só daquele grupo, você não pode gostar do outro. Espera aí, eu sou filho de Deus. Isso no mundo lá fora. E Satanás, ele tenta destruir a igreja, tentando aplicar isso no nosso meio. Não! Eu tenho que lutar para que as pessoas amem o Kleber, para que as pessoas amem a pastora Azul, para que as pessoas amem a pastora Eunice, a pastora Helena. Por que, queridos, que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho e preciso ser um bom obreiro. Essa é a vontade de Deus. Porque como que uma pessoa vai amar a Deus se não ama a Dani? Não tem jeito, queridos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Como é que pode, queridos, a pessoa me amar e não amar a minha esposa? Como é que pode a pessoa amar o Cleito e não amar os filhos do Cleito? Como é que pode a pessoa amar a Deus e não amar os filhos de Deus? É por isso que nós somos conhecidos, queridos. E aí está a diferença do verdadeiro filho de Deus, é o amor. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. E vamos entender, queridos, cada vez mais aquilo que Deus quer. E o que nós devemos